Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos nessa série de mensagens Você Precisa Saber. São perguntas e respostas que nós estamos procurando levar aqui o esclarecimento a muita gente. Perguntas que muitas vezes recebemos no gabinete pastoral, dentro da igreja, ou através do WhatsApp ou do canal do YouTube, e nós resolvemos levar essa pergunta e ao mesmo tempo responder mediante a palavra. E hoje eu gostaria de debater com você uma frase que um irmão da igreja ele comentou nas redes sociais. Ele disse assim, olha só, presta atenção. Mas antes, é claro, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje. Também se inscreva no nosso canal e, é claro, deixe lá nos comentários se você também tem uma pergunta, tem um questionamento, tem algo que você quer que a gente venha debater aqui nessa série da semana, pode mandar para a gente, tá bom? Então, a frase em questão é a seguinte: Pastor, eu tenho ouvido muita gente falar que nós não podemos e não conseguimos viver bem com todo mundo. Veja bem a pergunta dele, o questionamento dele. Ele dizia: Pastor, eu tenho ouvido falar que nós não conseguimos viver bem com todo mundo, porque viver bem com todo mundo é uma questão de química. E estar ao lado de pessoas, ou conviver ou viver com pessoas que não são prazerosas, não são, digamos assim, não são prazerosas de estar, de conviver com elas, é algo impossível, mesmo para nós que somos cristãos, ou que acreditamos na palavra de Deus. Então, no entendimento dessa pessoa, seria impossível conviver ou viver com todo mundo, porque viver bem com todo mundo é impossível. Viver bem com alguém, quer seja no quesito da amizade, no quesito de relacionamentos, quer seja de parentes, quer seja de conhecidos, na cabeça dele seria uma questão de química ou mesmo uma questão de se sentir bem ao lado daquela pessoa. Sabe aquela frase que a gente já ouviu 1 milhão de vezes: o meu santo não bate com o santo dele? Não fui com a cara do fulano. Então tem muita gente que tem esse pensamento. Só que eu vou dizer uma coisa para você que me ouve agora, à luz da Bíblia. Cristão não vive por química. Cristão não vive por química. Vive por essência. Exatamente. Interessa se a tua química não bateu com a química do outro. Se o teu santo não bateu com o santo dele. Se aquela pessoa que você conhece tem valores diferentes dos seus. Até porque nós vivemos num mundo que, segundo as Escrituras,
jaz do maligno. Imagine só se eu acreditasse nisso, que pelo fato de eu ter princípios diferentes, eu não posso me dar bem com todo mundo. Eu posso me dar bem com todo mundo, sim. O meu santo é diferente do dele? Pode até ser. Os meus valores são diferentes do fulano de tal? Pode até ser. Os meus pensamentos são diferentes do fulano de tal? Pode até ser. Mas cristão não vive por química, vive por essência. E a essência, a nossa essência é Cristo. A nossa essência é Cristo, é Jesus. E Jesus, ele viveu no meio dos pecadores. Ele não absorveu o pecado dos pecadores para si. Não no sentido de praticá-los, não. Ele absorveu no sentido de levá-los na cruz, mas não no sentido de imitar os erros, as falhas das quais ele estava ali assistindo, mas ele, da parte dele, do que dependia dele, ele, na essência de filho de Deus, ele se deu bem com todo mundo. Nós não vivemos por prazeres, nós vivemos por princípios. E quais são os nossos princípios? A palavra de Deus. Quais são os nossos valores? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, ele ama o pecador, ele só odeia o pecado. Ele ama o pecador, ele só odeia o pecado. Então, quando a gente vê determinadas frases de efeito, como essa que eu acabei de falar, o meu santo não bate com o santo dele, o meu Deus não é o Deus dele. Olá, pastor, aquela pessoa ali, ela tem valores diferentes dos meus. O meu santo não bate com dela, pastor. Nós não temos química. A minha conversa não bate com a conversa que ela tem. Os meus valores são diferentes. Pode até ser. E deve ser mesmo, porque se uma pessoa ela vive debaixo de uma maldição, muitas vezes, de sofrimento, de angústia, de dor, é porque Deus ainda não conseguiu se aproximar dela. Mas não conseguiu se aproximar dela por culpa dela mesma. Agora imagina eu que estou levando a palavra de Deus. Eu que estou levando a palavra de Deus. Gente, a gente não vive numa redoma. A gente não vive numa redoma. A gente não vive numa caixinha de vidro, sabe? A igreja, ela não é tribunal, a igreja é hospital. E nós recebemos diariamente na igreja muita gente sofrida, abatida, angustiada, oprimida, sobrecarregada. E não cabe a mim, enquanto pastor, julgar ninguém. Não cabe a mim, enquanto pastor, julgar quem quer que seja. Com certeza, os valores da maioria não são iguais aos meus. Os princípios da maioria, com certeza, não são iguais aos meus. Mas uma coisa é certa, eu não vou depender daquela pessoa, pensar como eu penso, agir como eu ajo, crer como eu creio, para estender a mão para ela, porque eu tenho essência, a minha essência é Deus. Eu tenho princípios, os meus princípios e são a palavra de Deus. Eu digo isso porque tem muita gente se perdendo
se perdendo no mundo das drogas, se perdendo na prostituição, se perdendo no alcoolismo, se perdendo no homossexualismo, se perdendo no pecado, se perdendo no adultério, se perdendo no mundão, porque ninguém estende a mão, porque ninguém ajuda, porque ninguém acolhe. Jesus disse: vinde a mim como estais. Ele não disse permaneça como estais, mas ele disse: vinde a mim como estais. Então, você precisa saber, se você se diz crente ou cristão, evangélico ou católico, não importa. Se você se diz uma pessoa de Deus, você não pode escolher a quem ajudar. Você não pode escolher a quem ajudar. Você não pode dizer: esse eu não vou ajudar porque ele pensa diferente de mim. Esse é por essas e outras que a gente vê, sabe, tanto, como diz aquela palavra, tanto preconceito, tanta intolerância. Veja bem, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pecado, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo que eu vou aqui levantar a bandeira e dizer: não, gente, vem todo mundo e permaneça todo mundo do jeito que está. Não, nós vamos orientar à luz da Bíblia cada pessoa que precisar do esclarecimento de Deus. Mas nós temos que entender, temos que compreender que nós somos pessoas que temos a essência que é Cristo e temos princípios que são o que é a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Se você de fato é da fé, tenha fé no próximo que está próximo de você, do mesmo jeito que Deus teve fé em você, do mesmo jeito que Deus estendeu a mão e te ajudou e te salvou em algum momento da tua trajetória. Estenda a mão para pessoas que, como você, precisam de Deus também. É por isso que eu vou fazer uma oração agora. Prepare o copo com água, prepare o seu coração. É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, a gente percebe que o preconceito, a intolerância, ela está, meu Deus, enraizada, não só na cultura, mas também enraizada nos pensamentos e no entendimento humano. Porque assim como o Senhor Jesus veio para salvar o pecador, Ele não veio para salvar aquele que achava, mas aquele que precisava. Meu Deus, estende a tua mão, cura, liberta, salva essa pessoa agora. Pois eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra o copo com água e ao beber dessa água ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Beba dessa água agora, no nome de Jesus. Isso, me perdoe porque hoje eu me estendi um pouco, mas você precisa saber. E olha, amanhã tem mensagem nova no canal. Compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e eu aguardo você amanhã no nome de Jesus. Um forte abraço.